Policiais penais avaliam que o fim das saidinhas deve aumentar a insegurança e a instabilidade dentro das unidades prisionais. A preocupação central é que o fim das saidinhas intensifique a tensão nas prisões, aumentando os riscos de motins, agressões a funcionários e tentativas de fuga. Os agentes defendem a reestruturação do sistema penitenciário e cobram investimento no aumento de funcionários e na segurança das unidades. Vamos ao debate. Zé Barra, as saidinhas aumentam o risco de motins? Óbvio, isso é um efeito colateral disso, é inegável. Isso está sendo reconhecido por policiais que lidam diariamente com esse problema em todo o país, inclusive pelo presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o juiz Douglas de Mello Martins, que coloca esta preocupação, além de repisar um argumento que eu utilizei aqui reiteradamente em todas as vezes que nós discutimos isso no grande debate. Não é correto cortar-se a ressocialização num país que já não ressocializa. Ou seja, essa medida, ela, ao cortar a ressocialização de pessoas que estão em regime em semiaberto já, a meu ver, a minha opinião, como uma medida de prática de populismo penal, acaba efetivamente trazendo consequências colaterais perversas, né? Uma delas é exatamente o risco que nós temos hoje de motins. O sistema penitenciário brasileiro é débil, formado por instituições que são verdadeiras masmorras medievais, controladas por organizações criminosas. A partir do momento em que eu tiro da pessoa um direito básico, a meu ver, de ver familiares em datas festivas, e eu atinjo todos, inclusive aqueles que voltaram, aqueles que nunca delinquiram nessas saidinhas. Ora, eu acho que isso é inevitável. Então, depois nós vamos chorar o leite derramado, né? Ou seja, os nossos presídios não foram preparados para essa medida de populismo penal, não houve reforço das nossas políticas nessa questão prisional. Nós fizemos isto apenas para que alguns, aqueles que votaram, tivessem o aplauso fácil da população, mas pode gerar o efeito contrário, pode gerar rebordosa, pode gerar que as situações comecem a ficar incontroláveis em alguns presídios, com mortes, consequências, riscos, fugas. Então, ou seja, nós não podemos botar mais pressão numa panela que já é de pressão. Os nossos presídios são panelas de pressões. Nós temos pessoas em celas dormindo em pé porque não tem espaço para deitar, então tem que revezar. Pessoas que não são tratadas como seres humanos, mas que são tratados como animais. E que, como são tratados como animais, às vezes agem transgredindo relações básicas que seriam aceitáveis entre seres humanos. Agora, nós vamos ainda cortar situações desse tipo, impedindo que aquela pessoa veja sua mãe, veja seu pai. Ah, mas tem alguns que delinquiram? Sim, tem alguns que delinquiram. Nós estudamos as causas desses atos para botar o remédio correto nessa situação. Será que aqueles que delinquiram muitas vezes não são braços que estão ligados às organizações criminosas, que o cooptaram dentro do presídio e às vezes até o impulsionam a fazer isso? Então, ou nós entendemos a realidade como ela é e fazemos estudos sérios sobre causas, consequências das nossas atitudes, ou nós vamos sempre amargar estas violências nas nossas ruas, que são basicamente, em larga medida, comandadas pelos crimes organizados, pelas organizações criminosas, que estão dentro dos presídios e que cooptam as pessoas que lá entram e que não tem, às vezes, muita alternativa. Ou entra na organização criminosa, ou vai ser atingido, vai ser massacrado, vai ser estuprado, coisas do gênero. Então, ou nós entendemos a realidade e paramos de agir passionalmente, né, como acontece em situações dessa natureza, ou nós vamos sempre amargar o agravamento das nossas condições penais e o agravamento das nossas condições de segurança pública. Eu me postei desde o primeiro momento em relação a esta lei como contrário, achava que o governo devia ter vetado o projeto totalmente, o governo vetou apenas alguns dispositivos, esses dispositivos foram derrubados pelo Congresso e acredito que não a opinião pública, mas o senso comum aplaude, olha que bom, não vai ter mais saidinha. Preparemos-nos para situações terríveis. A curto prazo, problemas e riscos de rebeliões, tensões, mortes, etc. A longo prazo, o corte em ressocializações, que é
terrível, absolutamente terrível para aqueles que desejam que o sistema penal seja utilizado para recolocar pessoas ressocializadas novamente na sociedade. Se já não fazemos isso, agora piorou muito. Professor, barrar as saidinhas aumenta o risco de motins? Perfeito, Leandro. Respeitosamente, entendo que esta não é a melhor análise, tendo em vista que o monopólio da força pertence ao Estado. Dizer, então, se a medida foi boa ou incorreta em razão da reação da parcela criminal da sociedade não me parece adequado. É mesmo sentido dizer a viatura policial não pode passar em determinado lugar porque tem risco de ser afrontada. O monopólio da força deve pertencer ao Estado. Mas eu chamo a reflexão aqui, antes de ingressar na resposta direta dessa pergunta, ao que é a saída temporária. A saída temporária, ela surge em 1984, imbuída de um espírito ressocializador. Mas o que observamos em 40 anos foi a completa falência do sistema penal. É óbvio que existem outras medidas que corroboram para a gênese do problema criminal, como o problema social, a desigualdade, o sistema penitenciário que já foi tido como um estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas a nossa legislação também não ajuda. Seja do campo moroso, muitas vezes a resposta penal demora para chegar, os familiares, as vítimas, a sociedade não vê essa resposta chegando no tempo adequado, mas também chama a reflexão do grande número de benefícios penais que a nossa legislação traz. Na primeira fase, em um primeiro momento, nós temos transação penal, suspensão condicional do processo, sursi processual, acordo de não persecução penal. Se o processo passa essas etapas, nós podemos ter, uma vez condenado, o sursi da pena, suspensão agora condicional da pena. Nós podemos ter uma pena restritiva de direitos, a substituição por multa, já estou no 7º. Se porventura no processo de execução ele tem um bom comportamento, e é comum que os líderes de organização criminosa tenham um bom comportamento, ele tem livramento condicional, progressão de regime, remissão da pena pelo trabalho, remissão da pena pelo estudo. E se conclui o ensino médio ou superior, mais 1/3 de remissão e ainda assim a saída temporária. Então, nós temos aqui um conjunto de benefícios que, embora imbuídos do intento ressocializador, na verdade acabam contribuindo para um certo laichismo penal, e isso causa espécie em boa parte da população que vê o país bastante inseguro. Claro que ladeiam outros problemas, mas a nossa legislação, nos 40 anos, não vem atendendo ao que é necessário para combater, ainda que de maneira um pouco mais imediata e não estrutural, claro, esse problema criminal. Então, as saídas temporárias sendo remediadas vai gerar esse efeito adverso da parcela criminal, mas claro que o monopólio da força pertence ao Estado e é claro que o Estado vai ter que agir. Ok, senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que forem emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.